participação aqui hoje para falar sobre Irã e Israel, né? Mas antes da gente falar do que está acontecendo mais atualmente, fica uma pergunta no ar que é o seguinte: por que que Israel não atacou antes o Irã, que nem a gente viu? Se vocês voltar um pouco aqui atrás, vão lembrar que eu já fiz um vídeo falando sobre no canal aqui sobre os bunkers iranianos, onde nesse vídeo eu falei que para Israel poder destruir de fato o Irã, ele precisaria dos Estados Unidos, né? Onde tem para fazer uso daquelas bombas bunker busters, que são aquelas bombas com capacidade de penetrar no solo que Israel não tem ainda. Então, o que veio acontecendo com o decorrer do tempo? O serviço secreto israelense, o Mossad, ele veio trabalhando, né, planejando tudo isso, né, com o decorrer do tempo e foi vendo que não era preciso tanto assim os Estados Unidos, né, observando também a guerra na Ucrânia, vendo o uso de drones. Eu digo para você que aquele ataque ucraniano com drones a bases aéreas russas foi um fator determinante, inclusive, para a decisão de Israel de fazer esse ataque massivo, né? Que é bem interessante se observar, né? Lógico, os Estados Unidos ele sabe de tudo, porque se os Estados Unidos falassem que não, Israel não faria o ataque. Israel só fez o ataque porque teve o aval dos Estados Unidos. Como que a gente pode saber que os Estados Unidos ele sabia? Simples, porque desde segunda-feira soldados também, funcionários não necessários estão sendo embarcados e retirados das embaixadas americanas de todos os países do Oriente Médio, inclusive da de Bagdá, que lá é um bunker aquela embaixada. Devido a todo o histórico que tem ali na Iraque com os Estados Unidos por causa de duas guerras, aquela embaixada é a mais reforçada que os Estados Unidos têm no mundo. E mesmo assim, eles estão retirando funcionários por causa de uma instabilidade, possível instabilidade ali no Oriente Médio, né? Que poderia vir a decorrer de um ataque israelense ao país iraniano, né? E o que que a gente pode tirar em cima disso, né? Primeiro, a gente pode ver que a guerra ela está evoluindo cada vez mais, né? Para o uso de armas mais sofisticadas, menores e uso de inteligência. E pegando essa ponta de inteligência, a gente observa que a inteligência israelense é muito superior à inteligência iraniana, porque eles estavam dentro de territórios iraniano, levaram armas, fabricação lá. Segundo o próprio Mossad, o lugar onde eles fizeram o planejamento de tudo isso foi na capital do Irã, Teherã, onde ali, pela lógica, deveria ser mais reforçada a segurança, a vigilância, né? E isso mostra que a inteligência iraniana falhou, não é forte o suficiente em proteger os seus componentes vitais, como o líder da Guarda Revolucionária foi morto lá, entre outros líderes importantes da pesquisa nuclear foi morto. Fora isso, tivemos as instalações, foi destruída. E o que que essas pessoas mortas representam? Pense assim, você é um cientista no Irã. Você já sabe que essa não é a primeira vez que os cientistas que estão no programa nuclear são mortos pelo Mossad. Você vai tender a aceitar participar quando for convocado para trabalhar no programa nuclear iraniano? Muito difícil. E a mesma coisa serve para um oficial iraniano que ele for ser promovido para chefe do departamento lá das guardas revolucionárias, ele também vai ficar mais temeroso, visto que o Israel consegue agir dentro do território deles, né? Sem contar que o Irã já estava enfraquecido, né? Primeiro, porque o regime do Sírio, que apoiava eles, caiu. O Hezbollah no sul do Líbano foi muito enfraquecido. O Hamas está basicamente encurralado, quase inexistente. A única coisa que sobrou do eixo da resistência é os rebeldes yemenitas, só que são muito fracos. De todos ali, eles são os mais fracos. Então a gente pode dizer que nessa nova configuração, o Irã ele está completamente sozinho. A única cartada que eles têm ali é fechar a saída, o Estreito de Osmur, que é a saída do Golfo Pérsico, né? Que é onde circula um terço de todo o petróleo do mundo. Tanto que, se vocês observarem depois do ataque de Israel, o preço do petróleo no mundo inteiro subiu na sexta-feira. E a tendência é que suba mais, por causa dessa instabilidade, esse medo crescente de uma guerra no Oriente. Então, o que
eu fico também pensativo, isso a nível mais pessoal meu, é uma comparação que eu gostaria que você fizesse comigo. É, o serviço de inteligência israelense, ele conseguiu infiltrar o Mossad no território iraniano, onde existe um país entre eles, né, que é o Iraque, mas não conseguiu impedir o ataque do Hamas, que é uma organização menor, mais fraca e mais vigiada. Será então que isso não foi algo deixado? Porque o Benjamin Netanyahu, ele é um político corrupto. Está sendo investigado e ia poder ser até impeachmentado e preso. Será que ele não deixou isso para se manter no cargo? Não gosto dessa teoria de conspiração, né? Mas eu sou um analista de dados. E o que os dados apontam, né? A gente tem o que? A gente tem os dados, a gente faz uma análise para ver o que é importante, retira o que é mais importante, nisso tem uma informação. A informação que eu tiro, na minha opinião, é que eu acredito que foi deixado o ataque acontecer pelo governo israelense por parte do Hamas. Lógico, isso é uma opinião minha, como eu já vou referir, a minha opinião sobre o assunto, né? Mas eu gostaria que vocês refletissem sobre esse ponto, né? Também reflita outro ponto, né? Que é como a guerra ela vem se tornando cada vez que passa mais uma guerra de inteligência, né? Não é nem uma questão de você ser o mais tecnológico, mas sim de você saber fazer o melhor uso dos seus equipamentos no campo de batalha, que está sendo um demonstrativo de Israel. Lógico, vai ter guerra total? Não tem como saber. Israel não tem a condição de invadir o Irã. O Irã é um país muito grande, com 90 milhões de habitantes. Israel é um país que não chega a 10 milhões de habitantes. E é muito pequeno. Uma coisa é eles se defender, fazer operações especiais. Outra coisa é eles mobilizar vastos exércitos e invadir uma ampla nação. Inclusive o Irã, que é protegido por cordilheiras de montanhas, que dificultam muito. O que resta a Israel agora é ficar se defendendo dos mísseis balísticos iranianos, né? Que estão disparando. A maior parte desses mísseis já são interceptados, mas muitos deles caem em áreas civis, tendo mortes. Acredito que possa ser que essa guerra ela vá se arrefecer um pouco, mas a gente tem que esperar um pouco mais para a gente poder dizer com mais certeza o que vai acontecer. Não acredito numa guerra total, mas vamos observar os próximos capítulos dessa novela. E antes que eu me esqueça, né, acompanhe a gente lá no Instagram, né, para eu te atualizar mais sobre o conflito. Tá na descrição. É, segue as outras iniciativas da casa aqui, que é o Projeto Malaquias e o Prosa de Compadre Podcast, que é muito interessante. Estamos fazendo um mês especial com mais episódios. Um forte abraço e até mais.